Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Um sussurro poderoso atravessou os corredores do Allianz Parque nos últimos dias, e não era apenas sobre gols ou tabelas de classificação. Era algo maior, capaz de abalar estruturas invariáveis no mundo do futebol brasileiro. O Real Madrid, gigante europeu, deu o primeiro sinal de que deseja abocanhar uma das maiores joias alviverdes. O nome ainda não foi revelado, mas o impacto é imediato. Um valor considerado verdadeiramente irrecusável acaba de chegar à mesa. O simples fato de tal proposta ter sido enviada já inunda as rodadas do Brasileirão com uma nova tensão. Internamente, no vestiário, cada olhar passa a ter duas interpretações: o foco no gramado e, ao mesmo tempo, a percepção de que o horizonte do clube pode mudar drasticamente. Abel Ferreira, técnico incontestável na trajetória recente, encara esse dilema com a seriedade que o momento exige. O Verdão segue firme na liderança, ou próximo dela, do Campeonato Brasileiro de 2025, com 42 pontos em 19 jogos, atrás apenas do Flamengo que soma 46 pontos em 20 rodadas. Tal desempenho torna o momento ainda mais sensível. Uma possível venda agora pode desequilibrar a estratégia, mas também pode reforçá-la de forma definitiva com o valor excepcional que se fala. Palmeiras, sob comando de Abel Ferreira, já mostrou sua força no Mundial de Clubes, avançando às quartas de final com uma vitória dramática e intensa sobre o Botafogo na prorrogação, com um gol de Paulinho aos 100 minutos. O momento de projeção internacional do clube só se amplifica, o que torna a proposta espanhola ainda mais crível e possível. No Brasileirão, o time segue com números que refletem consistência. O índice de aproveitamento beira os 73%, comprovando que a equipe mantém a regularidade nas disputas internas. A base técnica e a confiança estão sólidas, mas agora, com a oferta na mesa, a tensão volta a crescer e invade os treinos, as conversas de bastidores, os planos para o resto da temporada. Pensar em perder uma peça importante agora é um fio tênue que liga sonhos a pesadelos. Palmeiras fez investimentos estratégicos recentemente. Contratou Paulinho por valores recordes no mercado nacional, em torno de 115 milhões de reais, trouxe Vitor Roque por cerca de 25,5 milhões de euros, e outros reforços promissores vieram para fortalecer o elenco. O cenário é de alta performance financeira e técnica, e uma negociação com o Real Madrid poderia ser o ápice dessa valorização. Ao mesmo tempo, o futebol não perdoa rupturas. Em março, no Campeonato Paulista, o Palmeiras perdeu o título para o Corinthians nos pênaltis, mesmo com uma campanha sólida. Essa derrota ainda reverbera como alerta: lançar mão de peças decisivas é um risco que precisa ser calculado. A proposta, ainda que tentadora, precisa ser avaliada dentro de um plano maior de temporada. No decorrer da temporada, a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes vem se consolidando no ataque, um dos pontos fortes do elenco hoje. Os gols e assistências têm chegado com regularidade e explosão, dando ao Verdão um poder ofensivo notável. Qualquer movimentação que envolva um deles, ou qualquer outra peça fundamental, traz questionamentos imediatos sobre o desenho tático e a continuidade da performance. Somado a isso, o clube tem se movimentado em várias frentes: Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e Mundial de Clubes. A proposta surge num momento de ampla exposição internacional. A visibilidade é alta, e o Real Madrid aproveita esse instante para lançar seu ataque financeiro, apostando no timing perfeito. O rumor em si já foi suficiente para balançar as estruturas do clube. Jogadores, comissão técnica e diretoria sentem a tensão nas reuniões. Na mídia, nos bastidores e até fora das quatro linhas, comenta-se que o valor pode ultrapassar todos os recordes já vistos em operações entre Brasil e Europa. Em meio a tudo isso, o Palmeiras segue firme em sua posição, segundo lugar no Brasileirão, batalha firme por títulos nacionais e internacionais. Mas, agora, precisa decidir: seguir com o time coeso ou aceitar um troco que pode redefinir os rumos do clube, para o bem ou para o mal. No centro de tudo está Abel Ferreira, com sua habilidade tática e sua liderança respeitada dentro e fora do campo.
É sua missão equilibrar ambição e prudência nesse momento de incerteza. A decisão que será tomada nas próximas horas ou dias poderá marcar uma guinada histórica para o clube. Será essa a hora de transformar a ambição europeia em capital real? Ou será preciso resistir, manter a base e acreditar que o Verdão tem potencial para conquistar tudo ainda em 2025? O futebol brasileiro e o universo palmeirense nunca estiveram tão atentos. Com a movimentação do Real Madrid ganhando força nos bastidores, uma nova realidade começa a se desenhar para o Palmeiras. A proposta envolve cifras que jamais foram praticadas na história do clube paulista e, segundo fontes internas, passa dos 100 milhões de euros. O número é tão expressivo que se aproxima dos valores pagos pelo próprio Real em contratações históricas, como a de Kaká em 2009 ou até mesmo de jovens como Jude Bellingham em 2023. A simples menção desse valor muda o eixo da discussão, já não é mais sobre vender ou não, mas sim quando e como. Dentro do clube, a diretoria age com cautela. Maurício Gagliotti, que reassumiu a presidência após novo ciclo eleitoral, convocou reuniões extraordinárias com a cúpula executiva. O desafio é imenso, a proposta agrada aos investidores, mas fere o plano esportivo traçado para a temporada. Abel Ferreira, por sua vez, deixou claro que deseja manter a espinha dorsal do elenco até dezembro. Em conversas com a comissão, ressaltou que o foco está nos títulos e que uma saída agora pode custar muito mais do que qualquer valor em euro. Enquanto isso, os jogadores observam. Nos corredores da academia de futebol, os sorrisos tímidos e cochichos em tom baixo revelam apreensão. Muitos se perguntam quem será o alvo do Real Madrid. Seria Vitor Roque, o atacante de explosão e finalização afiada? Ou Flaco Lopes, que tem sido decisivo em momentos cruciais da temporada? Há ainda quem aposte que o nome cobiçado seja Morilos, zagueiro com leitura de jogo refinada e destaque absoluto nas estatísticas defensivas do Brasileirão. Nos grupos de torcedores, a notícia já provocou um terremoto emocional. As redes sociais estão em ebulição. Os perfis ligados à torcida mancha verde e de mais organizadas se dividem entre quem acredita que a venda pode fortalecer o elenco, abrindo espaço para mais reforços, e os que tratam a proposta como uma traição em meio ao melhor momento do clube na década. Para eles, ceder agora seria vender a alma no momento em que o clube está mais forte, mais competitivo e mais próximo de novos títulos. Os bastidores do futebol sabem que negociações como essa não vazam por acaso. A especulação, neste caso, parece ter sido calculada. O Real Madrid quer que o mundo saiba que está interessado, e que não medirá esforços para ter o que deseja. Essa é a estratégia dos grandes clubes europeus, quando miram, raramente erram. E o Palmeiras, mesmo no topo do futebol nacional, sente o peso de uma proposta dessa magnitude. A diretoria do Verdão já começou a traçar cenários de reposição, caso a venda se concretize. Nomes como Estevão, que despontam nas categorias de base e já despertam interesse internacional, podem ser promovidos de maneira acelerada. Outra possibilidade seria ir ao mercado sul-americano buscar um substituto imediato, o que exigiria agilidade, precisão e uma dose de risco que nem sempre resulta em sucesso imediato. Mas o tempo joga contra todos. O calendário brasileiro é intenso. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão correm em paralelo. O Mundial de Clubes também está no radar, após a classificação dramática sobre o Botafogo. E com essa proposta em jogo, qualquer movimento errado pode comprometer toda uma temporada. O Palmeiras sabe que está diante de uma encruzilhada que vai muito além do dinheiro. Nos treinos, Abel Ferreira tem optado por manter o elenco focado no campo. Conversas sobre mercado são evitadas, e os jogadores são orientados a não comentar a situação com a imprensa. A blindagem, no entanto, é parcial. A cada entrevista, surge a pergunta: quem o Real Madrid quer? E a resposta, invariavelmente, é acompanhada de sorrisos nervosos, olhares desviados e frases prontas. A grande questão que se impõe, portanto, é se o Palmeiras está pronto para dizer não ao maior clube do mundo. É raro ter esse poder nas mãos. Poucos clubes na América Latina ousariam recusar um cheque em branco vindo de Florentino Pérez. Mas o Palmeiras de hoje não é o mesmo de 10 anos atrás.
É um clube reestruturado, com projeto esportivo sólido, estádio moderno, base vencedora e torcida apaixonada. A decisão, neste caso, é mais institucional do que comercial. A proposta do Real Madrid vem num momento de valorização extrema do elenco palmeirense. Desde 2020, o clube coleciona títulos e cria nomes que brilham nos principais palcos. Endrick foi apenas o primeiro a trilhar o caminho até a Europa. E agora, com uma nova estrela na mira merengue, a pergunta é: será que esse ciclo de vendas vai continuar? Ao mesmo tempo, há o orgulho nacional. O torcedor brasileiro quer ver seu clube enfrentando os grandes da Europa de igual para igual, não apenas vendendo jogadores como uma vitrine. A proposta do Real Madrid, mesmo sendo irrecusável no papel, coloca em xeque essa ambição. Vender pode significar abrir mão do sonho de ser campeão mundial, de derrotar o próprio Real Madrid em campo, e não apenas nos bastidores financeiros. Esse conflito entre razão e emoção toma conta dos bastidores. A cada hora, novas informações surgem. Abel Ferreira e a diretoria se mantêm em reuniões quase permanentes. O telefone não para. Empresários, dirigentes europeus, conselheiros e investidores disputam espaço nas decisões. O clima é de guerra fria nos bastidores do futebol brasileiro. E o torcedor? O torcedor observa, comenta, sofre, sonha. Alguns rezam para que a proposta seja recusada. Outros torcem para que o dinheiro entre e transforme o clube numa potência ainda maior. Mas todos têm algo em comum: sabem que os próximos dias definirão um novo capítulo da história alviverde. O que está em jogo não é apenas um jogador. É o futuro do Palmeiras. É a imagem que o clube projeta para o mundo. É a capacidade de resistir aos encantos do velho continente e manter viva a chama da competitividade sul-americana. O Real Madrid veio com tudo. Cabe agora ao Palmeiras mostrar até onde está disposto a ir para continuar fazendo história com seus próprios pés. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O relógio corre, e cada minuto parece uma eternidade dentro da academia de futebol. Enquanto parte da torcida alviverde acompanha com orgulho a valorização de seu elenco, outra parte se pergunta se há realmente como resistir a uma oferta do Real Madrid. O dilema não é apenas financeiro, é simbólico. O Palmeiras vive talvez o seu ápice técnico na década, e abrir mão de um pilar agora pode significar um retrocesso com consequências que ecoarão por temporadas. Na sala de reuniões, planilhas, contratos, projeções e cálculos circulam entre mãos nervosas e olhares duros. O valor é irrecusável, disso ninguém duvida, mas aceitar significa recomeçar. Significa reconstruir dinâmicas táticas, alterar a relação entre setores do campo, abrir brechas em um elenco que vinha se moldando à perfeição. E é justamente essa perfeição que atraiu o olhar dos espanhóis. O que o Real deseja, o Real costuma levar, mas talvez o Palmeiras esteja disposto a ser a exceção à regra. Abel Ferreira, em entrevistas anteriores, já havia deixado claro que não aceita ser apenas um treinador de transições. Ele quer projetos, continuidade, constância. Para ele, futebol se constrói com tempo e identidade. E perder uma peça essencial pode significar mais do que um desequilíbrio tático, pode ser a quebra de uma filosofia em pleno funcionamento. Ainda que respeite a grandeza do Real Madrid, Abel é categórico ao afirmar que a história que está construindo no Verdão não está à venda tão facilmente. Dentro do campo, o time segue treinando. A intensidade não caiu, mas a concentração já não é a mesma. Em cada movimentação ofensiva, em cada lance defensivo, existe a dúvida: será esse o último treino de alguém que está prestes a embarcar para Madrid? O vestiário, ainda que blindado, já sente o peso da incerteza. O grupo é forte, mas também humano. E o emocional pesa, principalmente quando se trata de algo tão grandioso quanto vestir a camisa branca dos Galácticos. Fora de campo, a imprensa internacional se mobiliza. Jornais espanhóis, ingleses e até italianos já publicam manchetes sobre a negociação. O nome do Palmeiras circula como protagonista de uma novela que mistura glória, pressão e cifras de tirar o fôlego.
O futebol brasileiro, muitas vezes tratado como exportador, agora aparece como guardião de talentos que desafiam a lógica do mercado. E o mundo observa: será que o Brasil está, enfim, dizendo não? A pressão aumenta. A La Liga já se prepara para a possível chegada da estrela brasileira. Publicações projetam estreias, comparações com Vinícius Júnior, com Rodrigo, com os ídolos sul-americanos que brilharam no Bernabéu. A camisa 11, tradicionalmente destinada aos ícones técnicos do clube, já é especulada. E no centro disso tudo está um jogador que, até ontem, era apenas mais um menino sorridente no centro de treinamento da Barra Funda. Enquanto isso, os bastidores políticos do clube se agitam. Conselheiros mais conservadores pressionam pela venda, argumentando que o valor pode sustentar financeiramente o Palmeiras por anos. Outros, mais idealistas, defendem que esse é o momento de pensar grande, de manter a força técnica e conquistar títulos históricos. A reunião marcada para esta semana promete ser uma das mais decisivas dos últimos tempos, talvez, da história moderna do clube. E então, resta a pergunta que ecoa em cada canto do Allianz Parque: vale a pena vender? Vale a pena abrir mão de uma temporada promissora, da sinergia com a torcida, da chance de conquistar tudo o que há pela frente, em troca de cifras que, por mais altas que sejam, não garantem vitórias? É um dilema clássico do futebol contemporâneo. Emoção contra razão. Campo contra cofres. História contra cheque. A torcida, como sempre, é o termômetro da alma do clube. Nos muros ao redor do estádio, frases de apoio se misturam a apelos por permanência. Fica, gritam faixas improvisadas. Não é hora de partir, imploram os mais apaixonados. As redes sociais fervem. Lives, spaces, podcasts e debates se multiplicam tentando prever o desfecho da maior negociação da história recente do futebol sul-americano. E enquanto a pressão externa cresce, o Palmeiras volta a campo no fim de semana, pela 21ª rodada do Brasileirão. O adversário importa menos do que o contexto, a torcida vai lotar o estádio para observar, talvez pela última vez, um de seus ídolos com a camisa verde. Será uma tarde de futebol ou de despedida? O clima é de final, mesmo sem taça em jogo. Porque há algo mais valioso sendo disputado: a permanência de um sonho. Nos bastidores da CBF, dirigentes acompanham com apreensão. A saída de mais uma joia pode impactar até mesmo a seleção brasileira. Jogadores como o alvo do Real Madrid já estavam sendo observados para convocações futuras. Um bom ciclo no Brasil garantiria rodagem, minutagem e adaptação à pressão. Mas na Europa, principalmente num clube com tanta concorrência, o risco de desaparecer entre os reservas é real, e isso preocupa. No meio disso tudo, o jogador envolvido na negociação se mantém em silêncio. Seus empresários evitam entrevistas. Sua família, resguardada. Tudo indica que ele sabe o peso do momento. E se sente dividido. Porque enquanto um lado deseja conquistar o mundo, o outro reconhece o valor de continuar sendo herói dentro de casa, de fazer história no clube que o revelou, de levantar taças vestido de verde, diante de sua torcida. Nas próximas 48 horas, tudo pode mudar. A proposta está sobre a mesa. O Real Madrid espera. O Palmeiras pondera. E o futebol brasileiro, mais uma vez, está prestes a testemunhar uma decisão que vai além do gramado. É a história sendo escrita linha por linha, chute por chute, silêncio por silêncio. E quando a decisão for enfim anunciada, seja ela qual for, o torcedor do Palmeiras saberá que seu clube esteve diante de algo que apenas os gigantes enfrentam: a escolha entre vender o presente ou segurar o futuro. Independente da resposta, saberá que, neste momento, o Verdão não foi apenas mais um clube. Foi protagonista de um dos capítulos mais intensos do futebol mundial em 2025. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.